Ok. São 8h33, quinta-feira, 09 de julho de 2026. 9 de julho foi a efeméride que me fixou a mente, certo? Há pouco fazendo formação jornalística na TV 247, do Leonardo Atucho, rapaz. Mas antes de falar de 9 de julho, deixa-me falar de uma outra efeméride. Há 2 dias atrás, se a memória não trai, houve a lembrança, não sei se de nascimento ou de morte, de uma mulher guerreira, Joana, da cidade de Arques, na França. Essa mulher, de repente, garota ainda, começou, sabe, a desenvolver sensibilidades premonitórias, digamos assim, tá certo? E se arriscou, sabe, em tempo de Idade Média. Eu não estou lembrado aqui qual foi o tempo que ela estava por lá na cidade de Arques. Mas ela começou, sabe, a se manifestar, a se expressar, tá certo? E vai ver que entrava em transe, sabe, e aquilo impressionava as pessoas ao redor, tá certo? Talvez até tivessem medo dela, e ela começou, se envolveu com a política e terminou indo a um castelo, certo? E ali falar com o rei, e falar de reis, e assustar os bispos, e a irritar os bispos, sabe? E os cardeais, e não sei mais o que, entendeu? E essa mulher, sabe, francesa, vivia num país que estava em porrada com os ingleses, sabe? E, enfim, ela terminou se metendo numa guerra, sabe? E de uma camponesa ela se tornou uma soldada, soldada, só se for soldada. Eu acho que soldado se tornou um soldado, certo? E eu acho que o soldado é como um dos dois gêneros. E aí, rapaz, sabe, colocou uma armadura, sabe, pegou uma espadona, sabe, e lança e escudo e cavalo, sabe, se tornou igual aos picudos, tá certo? Rapaz, e aí não prestou, rapaz, sabe? Aí de repente ela foi acusada de heresia, sabe? E foi levada à morte, sabe? Não me vai na cabeça aqui qual foi a morte, sabe? Que ela sofreu, que tipo de morte, sabe? Ela sofreu, imposta pelos picudos, tá certo? E falo de Joana e lembro de uma outra Joana, uma garotinha aqui, sabe? Perto de mim, tá certo? Sangue do meu sangue, minha neta, tá certo? Filha do meu filho mais velho. E não sei porque ele colocou o nome de Joana nela, tá certo? Joana que me lembra João, tá certo? Tem o João masculino e tem a Joana feminina, tá certo? É isso, Joana. Johannas, não sei se é assim que faz. E quanto ao 9 de julho, tá certo? Eu estou aqui na TV 247, onde a chamada, sabe, veja, foi uma discussão que foi posta, tá certo? E ali se travou uma discussão entre o Zé. Não se travou uma discussão, se teve ali uma interlocução do Atushi com o Zé Reinaldo e o Lejane Miran, tá certo? E se fala que o 9 de julho, sabe, teria sido uma reação de proprietários de terras no Brasil, os herdeiros do colonialismo, certo? Que se estabeleceu nas províncias imperialistas ali, ou na república, ali, sabe, nas províncias republicanas ali no século XIX, e que ali, sabe, era presidida, sabe, aí tinha os governantes indicados por forças políticas de dois estados, de Minas Gerais e São Paulo, tá certo? Em São Paulo tinha café, a plantação de café, tinha fazendas de plantação de café, e em Minas Gerais tinha fazendas de criação de gado leiteiro, e aí se criou a República Café com Leite, tá certo? E foi contra isso que Getúlio, em 30, sabe, se rebarbou, sabe, contra isso. Getúlio militar, Getúlio general, tá certo? E se apegou com os generais, sabe, com outras lideranças políticas aí, tá certo? E derrubou o Washington Luiz, se a memória não me falha.
sabe, pegou, deu um mata-leão nele, tá certo? E quando tava faltando ar, ele disse, para, tô sem ar. Tô inventando aqui. E rapaz, mas só sei que os paulistas não gostaram disso, os mineiros ficaram espiando, mas lá em São Paulo, rapaz, a coisa, o bicho pegou e eles se armaram, sabe, se voltaram contra o governo da União, rapaz, sabe, que tinha sede no Rio de Janeiro, sabe, contra Getúlio Vargas. Rapaz, e o bicho pegou, rapaz, houve até ataque de avião, rapaz, sabe, em São Paulo, sabe, e aquela coisa toda. Brasileiros morreram, não sei se militares das forças governistas, sabe, morreram, não sei se ali, sabe, ali milicianos, militares paulistanos, sabe, morreram. Eu só sei que ficou essa coisa aí, rapaz, mal colocada, tá certo? Mas veja que se tratou que é de um momento da política, tá certo? Para chegar até onde nós estamos, rapaz, sabe? Era república na época, certo? Mas para chegar até onde nós estamos, sabe? Vem levando tempo e para modificar, veja que essa dita revolução, pelo lado dos paulistas, sabe? Foi revolução, mas pelo lado de outros foi uma insubordinação, uma insurreição, tá certo? Não sei se é assim que se pode falar, não sei, não vou me meter nisso aí. Da mesma forma como se diz que o ato de ali, sabe, de confronto do Getúlio Vargas contra o Washington Luiz, não sei se era o Washington Luiz, sabe, foi uma revolução instaurada, tá certo? Ou se foi uma ali, sabe, um golpe, sabe, enfim. Mas fica aí registrada essa coisa, rapaz. Eu tô com 6 minutos de vídeo, porra, bicho. E com essas agonias na cabeça, mas querendo, sabe, poder falar sobre essas coisas, para poder me posicionar, tá certo? Para poder me orientar a minha vida, rapaz, a minha vida mequetréfica, sabe? Porra, bicho, é foda. E espiando ainda, sabe, aqui a chamada, a thumb, como diz o pessoal aí, né, é, é, do canal do Atucho, sabe? Fala que é do Trump, tá certo? O Trump ataca, Irã revida, tá certo? O Irã que recebe o Joaquim de Carvalho, que está ali acompanhando o enterro, sabe? A solenidade de enterro, sabe? Do Khamenei, do Ali Khamenei, que foi um ayatollah que foi líder espiritual no Irã, tá certo? E Trump, assim, sabe, tá numa enrascada. Eu outro dia assisti uma entrevista deixa-me ver se eu lembro, do Nima o que é o nome do cara, rapaz? É, Alk Horshid, que tem o canal, como é que chama o canal dele? Dialogue Works, acho que é esse o nome do canal dele, tá certo? E ele convidou o Larry Johnson, tá certo? Que é um ex-agente da CIA, tá certo? Um ex-consultor da CIA, qualquer coisa assim, tá certo? E é um coroa já e que entende de coisas, sabe? E está aposentado já, tá certo? E tem rodado e deve ter rodado meio mundo enquanto agente da CIA. E tem hoje uma produção crítica, reflexiva a respeito de geopolítica. E esse cara falando, rapaz, num certo ponto surgiu, sabe, uma coisa lá em cima no meu raciocínio, que foi a palavra China, tá certo? Então tudo isso que está acontecendo hoje no mundo da geopolítica, envolvendo ali, sabe, o Trump ataca, a Irã revida, tá certo? Tudo isso aí está refletindo a mudanças que estão acontecendo no campo da política internacional, tá certo? Onde países dominantes, hegemônicos, sabe, aí no caso os Estados Unidos, que fez a hegemonia a partir da segunda metade do século XX, tá certo? E hoje está em apuros porque, sabe, coisas foram acontecendo, rapaz, e os empresários estadunidenses conduziram o país na direção da China e levaram as fábricas, principais fábricas, as plataformas de fábricas lá para a China, tá certo? A China de Mao Zedong, rapaz, que tomou ali, sabe, numa guerra contra ali, sabe, numa guerra civil, sabe, tomou poder ali no território da China e se estabeleceu em 49. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, sabe, de acontecer. O cheiro dos japoneses ainda estava no território chinês, rapaz, sabe? Mas aí o Mao Zedong, sabe, se botou de macho lá, rapaz, sabe, e terminou, sabe,
por conseguir apoio de outras potências, inclusive da Rússia, sabe, da União Soviética no caso, sabe, chutaram a bunda dos japoneses de volta lá para o arquipélago deles. E a partir dali sabe, ganhou visibilidade, um novo país forte, um país que incorpora o Conselho de Segurança da ONU, rapaz, sabe, a China, rapaz, está dentro do Conselho de Segurança da ONU. E eu só sei dizer que hoje o que está em questão, sabe, é que nos Estados Unidos há uma reflexão crítica feita pelos republicanos, sabe, que não aceitam a desindustrialização dos Estados Unidos, sabe? Não deu certo, não colou sabe, não colaram as ideias do neoliberalismo que assolou o mundo a partir ali da década de 80, tá certo? Do século passado, onde se queria a liberdade de mercado, sabe, mundial, tá certo? Todo mundo queria vender para todo mundo, tá certo? E os empresários estadunidenses, os proprietários de fábricas e de indústrias nos Estados Unidos, levaram para todos os equipamentos lá para o território da China e ali para a Ásia, sabe? Como é que chama aquela Ásia ali? A Ásia, não vou lembrar agora, tá certo? Mas tem um nome que eles designam ali, sabe? Aquela Ásia ali, a Ásia Central por ali, rapaz, sabe, onde está a China, ali nas rebarbas, sabe? E os chineses aproveitaram, rapaz, a China de Mao Zedong aproveitou, não deu refresco, sabe, como é que chamava o presidente da China na época? O Deng Xiaoping, não sei se era ele, tá certo, não sei. Eu só sei que ele não, tudo bem, querem vir para cá, venham, filhos de Deus, pode vir, sabe? Mas tragam aí, rapaz, a tecnologia, vamos fazer aí, sabe? Fabriquem o que vocês quiserem aqui, sabe? Eu vou baixar aí, sabe, as tarifas, sabe? Eu vou zerar tudo aí, tragam, tá certo? Mas eu quero que a tecnologia de vocês aqui, dos produtos que vocês vão fabricar, sabe? Vocês fabricam aí por um tempo aí, 15 anos, sei lá quanto tempo aí, sabe? Depois disso aí, rapaz, sabe? Esses produtos aí, eles perdem a patente, rapaz, eles se tornam aí, sabe? Segredos chineses também, não sei mais o que. Sei que os chineses foram se fazendo dessa maneira, sabe? Adquiriram maioridade fabril, tecnológica, qualquer coisa assim, tá certo? E hoje, sabe, hoje se põe no mundo, sabe, no mundo da tecnologia de ponta, rapaz, de modo igual com os Estados Unidos, tá certo? E o Trump assume o primeiro mandato dele em 17, eu acho, sabe, e depois agora em 25, tá certo? E foi 25? Foi? Eu não sei, 26 eu não sei. Mas assim, sabe, e quer recuperar o tempo perdido, quer a América grande de novo, ele lidera o movimento MAGA, tá certo, que muitos admitem aí que ele está todo fragmentado, todo destruído hoje, tá certo, hoje, para hoje isso. Tá certo. E eu só sei dizer que quando o Larry Johnson falava, sabe, e discorria ali atendendo as perguntas do Nima, sabe, o que me foi crescendo na cabeça, num certo momento saltou a palavra China, tá certo? E é isso hoje que se põe. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de China, para já encerrar esse vídeo, que eu ando cansado, sabe, de querer fazer vídeos longos, porque eu acho que os vídeos longos não me levam a lugar nenhum, tá certo? E eu vou parando por aqui, rapaz, sabe, querendo chamar para de China, sabe, a esse vídeo, para lembrar que China o hegemon, sabe, que desafia hoje, sabe, os Estados Unidos, o hegemon velho, tá certo? Hegemon velho que defende uma era unipolar, tá certo? E China que lidera um movimento chamado movimento pluripolar, não é pluripolar, é multipolar, tá certo? E é hoje que se quer, rapaz. China e Rússia querem espaços, aí eles se chamam Brasil. Vou só falar um detalhe aqui de um vídeo que eu assisti hoje de madrugada, me procurou, rapaz, o Nassif, sabe, bateu na minha porta e disse, rapaz, deixa eu entrar um pouquinho aí, quero te apresentar o Christian Lynch. Eu digo, quem é, rapaz, Christian Lynch? De madrugada, rapaz. Ele disse, rapidinho, rapidinho. Aí o Christian Lynch, rapaz, me pareceu assim um cara interessante, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá certo? E ele é cientista político, sabe? Ele é formado em Direito, tá certo? Tem mestrado em Direito e doutorado em Ciências, as Ciências Sociais, sabe? Sociologia, aquela coisa toda, tá certo? E é um papo bom, de repente o papo dele me parecia assim um papo de psicanálise, sabe? De um texto, sabe? Ele construía textos ali psicanalíticos, falou inclusive do Sartre, sabe? Falou de existencialismo. E eu gostei do papo dele, tanto que eu salvei para assistir mais tarde, noutra ocasião de novo o vídeo, rapaz, sabe? Mas o cara,
o que foi que ele falou, sabe? Ele falou o seguinte, para que o Brasil, por mais que muitos não queiram, por mais que muitos aqui no Brasil sejam vira-latas, como diria aquele cronista, como é que chamava aquele cara, rapaz? Nelson Rodrigues, tá certo? De que no Brasil, sabe, a nossa mentalidade, há uma mentalidade entreguista, rapaz, que é hoje representada pelo Flávio Bolsonaro, rapaz, que eu acho que ele ainda está nos Estados Unidos, eu acho que ele está querendo já ficar por lá, rapaz, porque ele vai para a eleição, mas ele vai perder. Mas o pai dele já disse, volta logo, menino. Já voltou, menino. Isso é o Bolsonaro velho falando pro filho dele, Flávio, sabe, candidato, pré-candidato à presidência da República, sabe? Porra, tá foda. E veja que ele, sabe, para igualar, sabe, igualar a altura dele, da candidatura dele à de Lula, essa pré-candidatura dele, tá certo? Tá pedindo apoio, rapaz, dos estadunidenses, tá certo? Estadunidenses de Trump, rapaz, sabe? Que precisam, sabe, precisam das riquezas da América do Sul, rapaz, da América Latina, começar ali pelo México, tá certo? Eles querem, sabe, valorizar o quintal, tá certo? A China olhou assim para o lado, sabe, e viu ali os países asiáticos ali ao redor, rapaz, sabe, o Vietnã, sabe, e ali, quem mais ali está ao redor, não sei, outros países ali, sabe, da Ásia, tá certo? A Rússia olhou assim para o lado, viu ali a Ucrânia, tá certo? Viu a Europa também, tá certo? E enfim, cada um está cuidando do seu próprio quintal, rapaz, mas aí aparece o Irã bem ali, rapaz, mas tem a Índia ali junto com o Paquistão, enfim, tá certo? A briga tá medonha, rapaz, a medonha por riquezas do mundo, rapaz, as riquezas de Adam Smith, rapaz, pô, bicho, tá foda. E eu só sei que esse Lynch, sabe, o Christian Lynch, disse assim, olha, rapaz, o caso é o seguinte, aqui na América do Sul, rapaz, tem uma porrada de países aí, sabe, que se alinham, inclusive a Argentina, sabe, se alinham com os Estados Unidos, porque, rapaz, sabe, não tem bigode, rapaz, o bigode deles é curto, tá certo? Não tem bigode para emendar, sabe, com ali o do Trump, rapaz, sabe? Agora o Brasil tem, rapaz, sabe? Apesar de os não quererem, os entreguistas não quererem, sabe? Mas o Brasil tem bigode, rapaz, sabe? E pode emendar, rapaz, sabe, com os bigodes do Trump para ver quem é que vence, rapaz, a disputa de bigodes, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu só sei de bigodudos, rapaz. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de bigodudo, tá certo? Para enganar o algoritmo, sabe? E me deixar passar, tá certo? Mas para dizer que o Brasil, sabe, é um país de bigodudo, é um país bigodudo, tá certo? E vai sair para porrada, tá certo? Não adianta vir e dizer, sabe, aí que o Brasil pode ser invadido, porque o Brasil não tem aí quadratura, tá certo? Ou circularidade, sabe, de quem, sabe, possa ser invadido, rapaz, assim, na mão grande. Não tem bomba, tá certo? Não tem bomba atômica, tá certo? Mas tem bomba moral, rapaz, sabe? Tem bomba, não sei se isso pesa, tá certo? Tem bomba, como é que falava outro dia o cara? Soft power, tá certo? Não tem bomba hard power, tá certo? Mas tem bomba soft power, tá certo? Essa coisa aí que outros povos não têm aqui na América do Sul, na América Latina, tá certo? Vou ficar por aqui, eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de bigodudo para dizer, rapaz, sabe, que apesar de ter perdido a Copa, tá certo? Mas todo mundo falou do Brasil, tá certo? E o Brasil tem, e é falado, e sabe, e é pentacampeão, porque é bigodudo, tá certo? Tem arte, sabe? Tem plasticidade, sabe? Tem invenção, sabe? É como diria o Darcy Ribeiro, tá certo? É um mestiço aí, sabe? É um mestiço foda, rapaz, olha, fodão, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe? Quando já são 18 minutos de vídeo dizendo que eu sou Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz, sabe? Caboclo falador, rapaz, olha, bigodudo eu não sou, sabe? Porque a minha etnia, rapaz, sabe? É de indígena, tá certo? E ali, sabe, a minha etnia, sabe, os indígenas não tem bigodão, rapaz, sabe? Porra, é foda não ter bigode, olha, eu vou te contar. E digo, rapaz, que quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, bom dia.